Pois então, meus amigos, muito boa noite. O Brasil classificado para a próxima fase da Copa do Mundo, para as 16 avos de final. E, bom, apesar de não torcer por essa seleção, já vou explicar por quê. Não tenho identificação nenhuma com esse time. Não gosto dessa seleção. E não torço por essa seleção, mas admito. Pelo nível de futebol que eu tô vendo nessa Copa do Mundo, extremamente inchada, 48 seleções, jogos muito ruins, eu arrisco a dizer que sim, o tão sonhado Hexa pode vir. Torna a dizer, não contem com a minha torcida. Torna a dizer, acho essa seleção com futebol muito ruim, muito burocrático. Não gosto da maneira que o Ancelotti treina essa seleção. Não gosto do Ancelotti, da forma que ele vê futebol. Eu já vou explicar por quê. O Ancelotti, ele joga basicamente por uma bola. Quem acompanha Real Madrid, e eu acompanhei muito tempo o Real Madrid enquanto ele estava como treinador, o time do Ancelotti é sempre um time de transição, né? Nunca é um time de posse de bola, nunca é um time de trabalhar jogadas, é um time de transição rápida. E ele sofreu muito, tá? O Ancelotti sofreu muito no Real Madrid agora na temporada que ele tava, porque quando o Toni Kroos se aposentou, ele perdeu uma referência técnica muito forte em questão de passe. E com a saída do Modric também. Apesar de que eu acho que o Toni Kroos, na minha opinião, é mais jogador que o Modric. Decidiu mais, pelo menos, eu acho. O Modric fez alguns boas temporadas, mas eu gosto mais do estilo de jogo do Toni Kroos. E claramente, para aquele Real Madrid funcionar, ele precisava de alguém que tivesse o passe milimétrico. E o Toni Kroos era esse cara. O Bellingham, nessa atual temporada do Real Madrid, é o cara que deveria fazer isso, mas não é com tanta precisão assim, apesar de ser um ótimo jogador. Mas percebam, da mesma maneira que o Real Madrid jogou com o Carlo Ancelotti, é muito, muito similar, muito parecido, muito igual, na minha opinião, à maneira que joga a seleção brasileira. Transição rápida. Por que eu não gosto desse futebol de transição rápida? Porque as jogadas são sempre as mesmas. Ataque pelas pontas, passagem rápida, infiltração rápida, né? E definição rápida. Não há uma jogada muito bem trabalhada. Eu acompanhei os 3 jogos da seleção brasileira, inclusive o jogo que ela tomou um sufoco de Marrocos. E aí vocês podem até perguntar, tu não torce pra seleção brasileira e acompanha os jogos da seleção brasileira? E sim, eu gosto de futebol. E eu gosto de provar minhas teorias, né? E quanto mais tempo vai passando, mais eu vou provando. O motivo de eu não torcer pra seleção brasileira é porque eu não tenho identificação nenhuma com essa seleção. Tá? Nenhuma. Inclusive, eu acho até que essa seleção deveria trocar de patrocinador, mas não vai trocar. E já vou dizer por quê, tá? Todo mundo sabe que a Nike manda nessa seleção. A Nike manda. Acho que 80, 90% dos jogadores que estão ali na seleção brasileira são patrocinados pela Nike. E então eu acho que vocês já podem entender muito bem por que o Endrick não entra nos jogos. Vou tomar meu chazinho aqui porque tá frio aqui no sul. Essa seleção da brasileira, nesse patrocínio da Nike, ela me lembra muito mais, principalmente, tá? Essa convocação e forçação de barra com o Neymar. E, cara, me lembra muito Brasil e França 98, onde o Ronaldo Fenômeno não tinha condição nenhuma de jogar naquele jogo. E ele jogou. E o Brasil tomou aquele
chocolate da França. E depois veio à tona, tá? E vai ter um monte de jornalista aí, baba-ovo da seleção brasileira que vai desmentir. Mas sim, tá? A Nike exigiu a presença do Ronaldo, né, naquele jogo. Todo mundo sabe disso. O Edmundo veio anos depois da entrevista dizendo que foi isso, porque ele estava pronto para jogar aquele jogo. Passado 98 ali, ainda, né, a gente estava vivendo aquele título de 94, mas 98 era uma seleção renovada com alguns remanescentes de 94. Depois veio 2002, o título veio, uma seleção muito boa, né, e mérito do Luiz Felipe Scolari, uma seleção muito boa, com jogadores no seu melhor. E aí é o que eu digo, cara, para te ganhar uma Copa do Mundo, uma seleção para ser campeã de uma Copa do Mundo, ela tem duas alternativas. Ou ela tem um jogador que tá extremamente preparado e pronto para aquilo ali, que é o cara que vai decidir, como foi o caso do Lionel Messi na última Copa, pela Argentina, e a Argentina jogou pro Messi. Ou tu tem, cara, como foi em 2014, uma seleção que tem uma equipe, um coletivo muito forte, como foi aquele time da Alemanha de 2014. São as duas maneiras, na minha opinião, de uma seleção vencer uma Copa do Mundo. É essa. Ou tu tem um jogador que vai resolver e vai decidir, ou tu tem uma equipe de 26 jogadores que estão dispostos a fazer de tudo para ganhar. Me desculpem, não é o que eu vejo nessa seleção de agora. Tá? Vejo muita coisinha de ego. É uma coisa que eu, né? Se vocês estão olhando esse vídeo aí, vocês vão ver ele. It's coming home. Eu torço sim pela seleção da Inglaterra. Tá? É um direito que eu me dou. Eu gosto do futebol inglês. Acompanho futebol inglês há muitos anos, desde criança. O time da Inglaterra que eu gosto é o Manchester United. Torço pelo Manchester United. Desde os anos 90, praticamente. Acompanho a seleção inglesa desde os anos 90. E é a seleção que eu escolhi pra torcer. Então, em Copa do Mundo, é a seleção que eu torço. Sempre vem a decepção? Sim. Há muitos anos eu tô acostumado a me decepcionar com a seleção da Inglaterra, porque a Inglaterra tem o mesmo problema que o Brasil. Muitas vezes tem um baita time, só que o ego dos caras fala muito mais alto. E isso prejudica o coletivo, prejudica o futebol do país. Imagina eu aqui no Brasil, vejo isso, imagina quem mora na Inglaterra, provavelmente viu isso. Naquelas Copas em que a Inglaterra chegou como favorita, como por exemplo 2002, foi 2002 ali sim, né? Tinha John Terry, Gerrard, Beckham, Wayne Rooney. E esses dias eu tava vendo um documentário da Inglaterra desse período, e os próprios jogadores disseram que eles levaram a rivalidade dos clubes para dentro da seleção. E por isso aquela seleção não encaixou. Foi o melhor elenco da Inglaterra. John Terry, Will Ferdinand, Paul Scholes, Wayne Rooney, Frank Lampard, Steven Gerrard. Cara, uma seleção. Tinha o Michael Owen como reserva, se não me engano. Cara, uma seleção muito boa, tá? Ashley Cole. Enfim, nossa. Aquela seleção era muito boa, cara. E eu fico pensando como é que aquela seleção não foi campeã do mundo. Que era o mesmo detalhe da seleção brasileira de 2006. Muito ego. Que é o mesmo problema que tá tendo agora na seleção brasileira. Principalmente essa de agora. Com essa convocação forçada do Neymar. Cara, essa seleção é muito ego. Tá? A Nike, praticamente, na minha opinião, exigiu que o Neymar tivesse em campo. Enfim. O Brasil passa da primeira fase, mas pra mim, não fez mais do que sua obrigação.
passar da primeira fase. Pode ser campeã, sim, eu torno a dizer. Acho que o Brasil tem grandes chances de ser campeão do mundo, porque o nível de futebol tá muito baixo. Tem algumas seleções que eu vou dizer aí nos vídeos futuros que eu vou fazer na sequência, que eu acho que podem incomodar o Brasil, né? Tem duas em especial. E vou falar de outras seleções também. Esse é só um vídeo para abrir o canal e dizer que sim, mesmo não gostando, mesmo não torcendo, mesmo achando que essa seleção não merece, e essa seleção pode sim ser campeã do mundo. Uma seleção que praticamente pouquíssimos jogadores atuam aqui dentro do Brasil, a maioria atua na Europa, e esse talvez possa ser o motivo de eu estar vendo um fenômeno esse ano nessa Copa do Mundo, que é, cara, torcedores brasileiros que não se identificam mais com essa seleção. A seleção brasileira, ela é uma... Pra começar, a gente tem que admitir que essa safra que veio nos últimos 10 anos aí, sei lá, 2, 3 Copas do Mundo, é uma safra muito fraca. O nosso jogador mais técnico é o Neymar. É o cara mais técnico. E chegou na Copa do Mundo, forçando a barra, sem merecer. E, cara, pode ser que seja campeão, pode ser que ele erga a taça lá no final, e tudo que eu tô falando aqui vai envelhecer muito mal nesse vídeo. Mas quem tá prestando atenção no futebol, quem tá vendo as coisas acontecendo no futebol, sabe que essa seleção, mesmo que seja campeã, ela não merece ser campeã. Porque ela não joga bem. Ela não performa, essa seleção brasileira não performa bem. E me desculpem, mas o Ancelotti não cara, eu tenho uma bronca com um grande treinador que não treinou o próprio país. Eu tenho essa bronca com o Pepe Guardiola, que até hoje eu não entendo. E não entendo, mas eu sei o porquê. Porque a própria Espanha odeia aquele tal de tic-tac deles. Os espanhóis não gostam daquilo. Mas é a característica deles, mas eles não gostam. E o Pepe Guardiola nunca, em sequer nenhum momento, foi citado para treinar a seleção da Espanha. Carlo Ancelotti é a cara do futebol italiano. Joga por uma bola. Retranqueiro. É um cara que só joga com passagem rápida. Se ele tiver que... É um treinador que, se tiver que ter posse de bola, ele não vai conseguir jogar, não vai, porque nenhum time do Ancelotti joga com posse de bola. E principalmente time que o Ancelotti pega que é meia boca. E eu nunca vi o Ancelotti treinar time meia boca. O primeiro time meia boca que eu vejo o Ancelotti treinar é a seleção brasileira. O Milan que ele treinou era um baita time. O Real Madrid que ele treinou também um dos melhores que eu já vi. Então por isso ele conseguiu impor ali aquele estilo de jogo dele, né? Mas a gente percebia que o Real Madrid sempre jogava por uma bola. E o time, torno a dizer, o time mais duro que ele tá treinando hoje, mais difícil, o time com menos qualidade que ele tá treinando é a seleção brasileira. E ele tá sofrendo para impor esse jogo dele na seleção brasileira, que é o jogo de passagem rápida. Todos os jogos que eu vi, ele explora muito o Vinícius Júnior pela ponta esquerda, né? Pelos lados. O gol que o Vinícius Júnior fez contra o Marrocos foi assim, passagem rápida. Não é uma seleção que trabalha. Não é uma seleção que é exímia em passe, e isso me apavora. Isso me apavora, porque eu vejo algumas seleções europeias jogar, Alemanha, Inglaterra, até mesmo a própria Espanha, que eu não gosto muito do futebol deles, mas os caras não erram o primordial, que é passe. Essa seleção brasileira erra passe. E é impressionante. Seleção brasileira de 82, de 86, de 90, 70, 58, 62, até mesmo a seleção brasileira de 94 e 2002, os grandes times que a seleção brasileira teve, todas os passadores eram exímios. E essa seleção de hoje não consegue trocar um passe em 5 metros.
É só lançamento longo, passagem rápida. Se eles ficarem muito tempo com a bola no pé, a bola queima no pé deles. Então, por isso, eu digo, pode ser campeã? Pode. Vai ser campeã? Olha, eu diria que sim, cara, tem grande chance. Acho justo? Não. Não acho justo. Não acho nem um pouco justo. Não acho justo ver o Neymar no final de uma Copa do Mundo com a taça da Copa do Mundo nas mãos. No próximo vídeo eu vou dizer o porquê, né? Que vai um pouco além de qualidade técnica. Vai um pouco além de futebol de campo. Pega uma coisa que eu acho que é extracampo. Mas isso vai ficar para um próximo. Abraço a todos e continuem assistindo o canal.